no centro espírita, uma pessoa que vai na sala ouvir os espíritos através do médium, é a mesma coisa que só ir e receber o passe? Primeiro, o passe, ele não é uma sessão mediúnica. Então, o primeiro é uma sessão mediúnica. O segundo é um passe, onde você vai numa sala e você vai... Por algum motivo seu, você quer ir lá, você vai sentir bem, você vai tomar o passe. Aí o passe Passe seria vai te acalmar, a vai transmissão te de aliviar. energia, né? Isso, é. Tá, 2 tipos de passe. É o passe espiritual e o passe magnético. Então você vai receber o passe. Aquele primeiro passe que nós recebemos é o passe de limpeza, que é o espiritual. E depois você vai ter um passe, se você passar pela entrevista, qual vai ser o passe que você vai ter. Então, isso é uma coisa. Perfeito. Agora, você ouvir os espíritos, primeiro que você não vai conseguir, não é assim. Antigamente era assim, É, né? mas é assim porque existia uma tendência mais de os espíritos provarem que o plano espiritual existia, Sim, vamos dizer isso, assim, né? Por isso que havia barulho, derrubar panela, essas coisas todas, Então, eu digo, mesa girante, nesse né? sentido Todo jeito. da manifestação mediúnica ser pública. Hoje em dia Hoje já não em é dia mais. não é mais. Tá. E assim, por quê? Porque o telefone não toca daqui para lá. Nós nunca, há um equívoco no pensamento de muitas pessoas que não são espíritas, de que nós molestamos os mortos. Nós não molestamos os mortos. Nós nunca incomodamos os espíritos. O telefone toca de lá para cá. Chico sempre disse isso. Nunca o telefone, ou seja, eu nunca ligo para o espírito da minha mãe e falo, mãe, quer falar com você. Isso não existe. O que nós vamos numa sessão mediúnica é preparar o ambiente para que aqueles espíritos que querem se manifestar, por algum motivo se manifestem. E entre eles pode estar minha mãe. E lembrando também, né, Pode tá, que mas- no plano espiritual também tem a ordem, Tem a tem ordem. tem os espíritos que coordenam o trabalho, né? Não, e tem aqueles que podem se manifestar ou não, porque são aqueles que vêm e depois não conseguem voltar, porque eles têm a saudade da família, não estão preparados. Então sempre eles vêm, ou vêm acompanhado. Quem assistiu o filme Nosso Lar, mostra nitidamente quando ele vai visitar a esposa, que ele vê lá o novo marido, ele começa a se revoltar, começa a criar o ódio e começa a voltar para Aquela vibração do umbral ali, né? Esse, ele começa a voltar para o umbral, que é o pensamento plasmão. Tanto que ele recupera, que aí ele vai e ainda fluidifica a água e ajuda a curar o, entre aspas, adversário dele, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Então, é isso. Tem que estar preparado para vir ao mundo material e voltar para o espiritual. E aí, geralmente, a pessoa frequentando a casa espírita, ela vai assistir os passos, ela vai passar Isso. pelos cursos. Isso. E aí, depois de passar por esses cursos, ela pode até ter o desenvolvimento mediúnico Exatamente, ajudar o e aí participar dessa reunião, Porque, né? assim, se você tem uma mediunidade, a pergunta é sempre essa. Mediunidade é uma graça, é uma dádiva de Deus. A pergunta é, o que fazer com isso? Essa é a pergunta. Como é para o bem, que bem que eu vou fazer? Então a pessoa tem que saber. Ela tem uma ferramenta, ela tem uma chave de fenda na mão, mas não sabe apertar o parafuso. Ela fala, por que eu faço com essa ferramenta? Aí alguém vai te ensinar você a apertar o parafuso. Seria mais ou menos isso. Sim, sim. Então eu tenho uma mediunidade, eu tenho uma ferramenta do bem. Aí a Eita. gente vai numa casa espírita, conversa, vai fazer curso, vai ver, vai ser orientado. Aí você vai realmente viver feliz e poder ajudar o próximo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.